Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio. Hoje é o episódio 20, né, Maria? É o 20, gente. Olha só, 20 episódios a gente fez esse ano. Isso é muito legal. Acho que a gente está de parabéns. A gente tem que se premiar, presentear, prestigiar, valorizar, porque é um projeto que a gente idealizou lá no começo do ano e que estamos aí chegando no finalzinho do ano com tudo dentro do planejado, dentro do que a gente tinha pensado que seria possível ser feito. E com esse sentimento aí de gratidão por esse um ano quase gravando o podcast, é, vou me apresentar, né? Acho que vocês já sabem que eu sou a Suza, que eu estou aqui com a minha amiga Maria, e vou pedir para ela dar um oizinho para vocês e falar um pouquinho sobre o que que a gente vai contar hoje, o que que a gente vai trazer hoje aí no podcast. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu sou a Maria, a gente já se conhece dos outros episódios. Eu espero muito que você já tenha escutado os outros e já saiba quem a gente é. E se não, você vai lá e já começa a escutar os outros também, nos prestigie nos outros temas. Hoje a gente vai continuar um episódio que a gente fez recentemente, em que a gente respondia algumas perguntas, e a gente tinha mais perguntas do que a gente teve tempo de responder naquele dia. Então, essa é a parte 2 do Respondendo Perguntas. E aí a gente separou aqui aquelas que a gente achou mais pertinentes de trazer, que são temas que a gente gostaria de discutir hoje com você. E já deixo aberto aí a possibilidade de você também mandar perguntas através aqui do próprio podcast ou através das nossas redes sociais para a gente continuar esse tipo de interação, né? Mas a Su vai começar com a nossa primeira pergunta, né, que vai abrir aí nossa discussão de hoje. Isso mesmo, Maria. É, então, a gente tem aqui algumas perguntas, até as minhas perguntas a gente acabou respondendo só uma naquele primeiro momento, né, que a gente tinha aberto ali. E eu vou começar, acho que com uma pergunta que me pega bastante também, e que eu acho que está muito relacionada com o meu propósito dentro do meu trabalho, que é como a psicologia pode ajudar as mulheres que são mães? Então, né? Vamos lá. Gente, eu acho que muito, né? Na verdade, assim, eu acho que a psicologia ela pode ajudar muito todas as pessoas, né? Mas pensando nesse público específico, que é o universo, das mulheres que são mães, né? Que ou passaram por uma gestação, ou escolheram ser mães a partir da adoção, ou vivem a maternidade do seu jeito, da forma que escolheram viver. Acho que é extremamente importante, a nossa profissão para que a gente possa pensar em questões que são realmente muito específicas, né, relacionadas ao período ali do pós-parto, né, que a gente fala que é o puerpério, é, ao longo de toda a vida de um filho, né, porque eu acho que isso é uma coisa que às vezes também a gente acaba meio que focando tanto nesse período ali, de quando um bebê pequenininho, quando a mãe acaba de se tornar mãe, e aí depois, mais para frente, acaba esquecendo que maternidade é desafio diário, constante e o tempo inteiro, né? É algo que não se pode mais voltar. É algo que é só para frente. E aí eu sempre digo assim, desafios a gente vai ter sempre. Não vai existir um momento que a gente vai dizer, agora eu posso relaxar, que tá tudo bem. Não, né? E eu acho que isso talvez seja uma das maiores necessidades das mulheres que são mães, né? Terem esse suporte, esse acompanhamento, esse momento de olhar para si mesmas, porque em grande parte da sua vida elas estão olhando para esse filho, né? E aí ter a possibilidade de fazer pausas e olhar para si mesmo, para os seus desejos, para as suas vontades, para aquilo que faz sentido para elas, eu acho que acaba acontecendo muito dentro de processos terapêuticos, né? Dentro da relação com a psicologia. Uhum. Verdade. Eu ia falar exatamente dessa parte que você falou agora por último, Su, da parte de
ter esse espaço já ser importante por si só. Então, ter uma hora ali da semana, por exemplo, em que a pessoa está ali para falar sobre as questões dela num geral e não só sobre a maternidade, também sobre, mas as mulheres são tantas outras coisas e ter espaço para falar sobre outras coisas também, ser vista dentro disso, só isso por si só já contribui para caramba. E outra coisa que eu vejo que também é muito importante é que a gente consegue trazer muita validação para aquilo que as mulheres estão passando e sentindo. Tanto pelo fato de, dentro de um processo terapêutico, elas se sentirem, geralmente, né, mais à vontade para falar aquilo que elas realmente estão pensando, porque elas sabem que ali é um local de não julgamento. Então a gente vai ter uma Uhum. visão muito mais real do que aquela mulher está passando do que a maior parte das pessoas ao redor dela. E tanto porque a gente consegue dizer para ela, tá tudo bem se você tá se sentindo assim. Você não é uma mãe ruim se você tá pensando dessa forma. A gente poder validar e dar essa tranquilidade para ela que tá tudo bem ela se sentir da forma com que ela se sente. Eu vejo que tem pessoas de fora que conseguem fazer, mas a maior parte vai julgar muito ela se ela falar, me arrependi da escolha que eu fiz, ou eu amo que os meus filhos, que nem a gente estava conversando antes que a gente assistiu uma palestra, que ela falava, eu amo os meus filhos, mas eu odeio a maternidade. Como seria falar isso dentro de um círculo social? Como que essa mulher seria Hum. recebida? Agora, dentro da terapia, se, claro, ela está sendo atendida por uma boa psicóloga, essa fala vai ser atendida com neutralidade, com entendimento e não com julgamento. E isso eu acho que Uhum. muda tudo, né? E eu acho que até pensando nessa questão do não julgar, assim, a psicologia, a gente muitas vezes pensa nela só no, nesse lugar de psicoterapia individual, né? E aí, a minha experiência com o público materno, ela mostra o quão potente é quando a maternidade ela é discutida em grupo também, né? Com outras mães que olham para aquela outra mulher também, que está passando por situações, às vezes, semelhantes, né? Eu acho que a gente nunca pode colocar nada no lugar de igual, mas assim, de semelhante. E aí, a partir da fala dessa outra pessoa, se identifica, acaba tendo essa troca, e acho que é muito importante olhar para esses outros papéis que a psicologia exerce também, né? Pensando nessa questão da maternidade, pensando em outras questões, mas como a maternidade nesse momento é o nosso foco, eu tive a experiência de fazer parte de um grupo de mães, e, e aí como nossa, assim, ó, foi um processo que eu acho que de construção coletiva mesmo com essas mulheres que estavam nesse grupo, sabe? De uma conseguir fortalecer a outra, de às vezes uma chegar num momento onde não estava um dia muito bom e só pelo fato de encontrar aquela outra pessoa ali que estava ou passou por uma situação semelhante, ou às vezes nem passou, mas só conseguiu acolher e ouvir, isso faz toda a diferença, né? Então, assim, poder estar em espaços coletivos voltados às suas demandas também é importante, né? Porque acaba tendo essa identificação mesmo, né? Do que é estar vivendo a maternidade. Uhum. Claro. E até acho que é bem interessante uma outra pergunta que a Maria vai separou para a gente fazer, que eu já posso até estar meio que conectando com isso que a gente está falando agora também. Maria, faz aí, que aí a gente consegue puxar esse gancho aí dessa primeira pergunta já com a segunda. Tá? Uhum. Claro. Essa pergunta é: que aprendizados vocês tiraram de suas experiências pessoais que mais ajudam os pacientes nas sessões? Então, aqui a gente tem vários pontos para trazer, mas eu acredito que o link que a Su quer fazer com a pergunta anterior é justamente por ela ser mãe e ter essa experiência pessoal da maternidade, né, Su? Sim, exatamente, assim, me ocorreu muito quando eu estava falando ali do grupo, né, do processo de grupo, de como o grupo tem essa potência. Também pensando nesse olhar do indivíduo, né, da questão individual de cada pessoa, às vezes que vai procurar uma terapia individual, o quanto que faz sentido em alguns momentos. Eu acho que isso a gente não estou generalizando e não estou colocando aqui
como sendo a única verdade, mas o quanto causa um efeito, às vezes, de compreensão maior por parte tanto do profissional quanto por parte do cliente, do paciente, que as pessoas tenham passado por situações parecidas. É lógico que, né, a gente refletir um pouco sobre isso antes de trazer essa pergunta. Isso não quer dizer, por exemplo, que, nossa, então quer dizer que para eu atender alguém que passou por uma violência, eu tenho que também ter sentido a violência? Não, né? Eu acho que aí a gente também não precisa pensar em tudo, tudo que o meu paciente viveu, eu também preciso ter vivido. Não, né? Mas pensando agora com a primeira pergunta, que é a questão ali da maternidade, eu acho que faz muito sentido uma mulher que é mãe também conseguir passar por um processo terapêutico com uma pessoa que também é mãe, porque acaba tendo talvez essa sensibilidade de se colocar nesse lugar de uma forma muito mais real, né? Não que alguém que não é mãe, que eu acho que é o caso da Maria até, que atende mulheres que são mães também, não vá conseguir, não vá dar conta, ou não vá estar disponível para pensar e refletir nas questões que vão surgir no processo terapêutico dessa mulher que é mãe. Até porque a gente falava antes também que a mulher, além de mãe, ela é muitas outras coisas, né? A maternidade é um recorte da vida dela que vai afetar todo o restante? Vai. Mas a gente sempre pensa muito em processo terapêutico, em entender a identidade dessa mulher também, entender a identidade dessa pessoa que está, nos procurando. O que faz essa pessoa ser quem ela é, né? O que define essa pessoa? E eu acho que isso é um dos processos que eu tento fazer muito dentro do consultório com os meus pacientes, dessas, né, de quem entra numa terapia, primeiro se entender. Quem é você? É o que você quer para sua vida e o que você quer da sua vida, o que que te representa. Uhum. Claro, claro, faz todo sentido. E aí, eu acrescento assim, da minha parte, realmente, eu concordo que não é um pré-requisito, a gente não precisa passar pela experiência para poder trabalhar com alguém que passou pela experiência, mas ajuda. Sim, é uma visão diferente. É, só que acho que no final, assim, tudo bate no poder, na habilidade que nós, como terapeutas, temos de conseguir identificar dentro daquela questão a individualidade da pessoa. Então, se a gente tem dificuldade de fazer isso, às vezes ter vivido a experiência pode ser um empecilho. Porque eu vivi a experiência, eu me senti assim. Se eu não conseguir Uhum, separar que cada indivíduo é um indivíduo, que aquela pessoa pode ter tido uma vivência daquela experiência extremamente diferente da minha, eu vou já logo supor que ela passou pelos mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Ah, não, eu sei como é que foi. Deve ter acontecido tal coisa. E pode ser que para aquela uhum. pessoa não tenha acontecido nada em relação a isso. Então, pode ser bom, pode ser ruim. O que diferencia, na minha opinião, é realmente a habilidade do psicólogo de entender como aquilo bateu, como aquilo é, ressoou dentro da pessoa de uma forma completamente individual e com uma escuta bem feita, que faça realmente a pessoa pensar, não, o meu terapeuta entendeu o que eu quis dizer, ele entendeu a minha visão sobre aquilo. Enfim, então eu acho que essa parte, não sei, não é, a palavra não é empatia, assim, não é sobre Uhum, empatia, uhum. mas é realmente a gente entender que cada ser humano é um ser humano, cada vivência vai ser uma vivência, e a gente saber explorar isso bem com o paciente faz com que a gente consiga trabalhar qualquer tipo de experiência, qualquer tipo de demanda, mesmo que a gente nunca tenha passado por aquilo. Agora eu consegui entender. Eu acho que é pensar na individualidade, né? E aí, quando eu trago ali a questão da identidade, é muito isso, assim, Uhum, né? Porque apesar da maternidade ser um fenômeno que me une a um paciente ou que possa me trazer empatia, não sei, né? Como você falou, não é essa palavra, mas entender que para essa pessoa a maternidade tem um outro peso do que tem para uhum, mim. Entender que ela vai se relacionar com o filho, com as questões relacionadas a exercer essa função de uma forma diferente da minha.
E aí, auxiliar nesse processo de também encontrar como a maternidade vai fazer sentido para você ou como não vai fazer, né? Então, isso falando da maternidade, mas a gente pode falar de qualquer outra situação, né? De qualquer outro fenômeno, né? Então, é isso, assim, eu acho que principalmente entender que cada pessoa tem a sua história, que cada pessoa não chegou onde chegou da mesma forma que você. Ela Uhum. chegou por conta do que ela viveu e de como ela se relacionou com isso que ela viveu. Exatamente, exatamente. E aí é por isso, eu acho que até quero acrescentar aqui, que é por isso que a gente estuda o tanto que a gente estuda, né? A gente estuda e vai atrás de conhecimento, de tratamento, de manejo, de inúmeras demandas e grandíssima parte delas a gente nunca passou, nunca teve uma experiência. Mas esse estudo e esse olhar individualizado e a experiência do terapeuta faz com que a gente não tenha dificuldade de conseguir compreender como que aquilo está ressoando naquela pessoa. Então, enfim, eu acho que é importante ressaltar, a gente estuda para isso mesmo, né? Para conseguir Uhum. entender o ser humano e as vivências. Não necessariamente a gente precisa passar por todas elas para saber o que a gente está fazendo, né? Enfim, É isso mesmo. Vamos lá para a próxima pergunta? vamos. Deixa eu tirar aqui da minha cartola. A minha próxima pergunta é: quais são os principais desafios que você, não, ou vocês, né, no caso nós duas, temos quando atendemos pessoas com ansiedade? Vai Hum, lá, Maria, começa hum. respondendo aí. Eu acho que o principal ponto que me vem na cabeça e que eu tomo muito cuidado e puxo muito a orelha dos pacientes é que muito do que a gente vê dentro da sessão acontece na vida fora da sessão, e o contrário também é verdadeiro. Então, se a pessoa é muito ansiosa na vida, existe grande chance dela também ser uma pessoa muito ansiosa dentro da terapia. Então, querer que os processos eles sejam mais rápidos, que as respostas sejam mais simples, que, enfim, que as técnicas funcionem de forma infalível. Enfim, essa pressa que o ansioso costuma ter ao longo da vida dele pode refletir dentro da terapia. E se o terapeuta não tiver isso em mente, ele pode acabar reforçando esse funcionamento ao continuar naquele ritmo daquele paciente. Então, é muito da gente conseguir perceber isso e puxar o paciente de volta. Então, não é muito incomum que eu fale isso para a pessoa: ó, você tá agitada, você tá ansiosa, mas a terapia funciona num ritmo diferente. E vai ser ótimo para você e para tua ansiedade entender isso e lidar com isso. Porque acaba sendo até uma forma de expor aquele paciente, né? Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, o que eu preciso fazer para ficar menos ansiosa é me expor a uma rotina mais tranquila, fazer as coisas com mais calma e etc. Então, estar na terapia e ter que respeitar o processo e o tempo das coisas acaba já sendo uma forma terapêutica de trabalhar a ansiedade da pessoa. Desde que o terapeuta tenha isso em mente, porque se a gente não cuidar e não ter isso em mente, a gente perde a mão e entra na ansiedade da pessoa e o processo terapêutico fica no 100 quilômetros por hora, né? Exatamente. E eu acho que pensando nessa questão específica da ansiedade, a gente vive hoje uma sociedade muito ansiosa, né? Eu diria até que a gente tem isso como a gente tem hoje dentro da nossa sociedade é um sintoma coletivo de ansiedade, né? A gente vive essa ansiedade de uma forma muito coletiva, assim, dificilmente a gente vai se deparar com alguém que não esteja com seu pensamento acelerado. E aí eu vejo como um dos grandes desafios dentro do processo terapêutico. Não sei, porque na terapia a gente sempre tenta fazer esse movimento de buscar para o que é agora, de buscar para o momento presente, de tentar olhar para o que realmente está acontecendo nesse momento. Mas eu vejo que um dos maiores desafios que eu percebo, assim, é esse antecipar o futuro. É estar sempre nesse movimento de olhar lá para frente, de às vezes nem deu conta de fazer o que tinha para fazer nesse dia, mas já está querendo prever e querendo organizar e querendo planejar o que está por vir lá na outra semana, no Hum, outro mês, no outro ano. E aí cai nessa, eu acho que nesse ciclo
de estar sempre acelerado e sempre olhando para frente. E aí deixa de viver o momento presente. Uhum. Então, né, eu acho que pensando na questão da ansiedade, isso para mim talvez seja o que mais é palpável dentro, dos nossos contatos com os nossos pacientes, assim, que a gente consegue perceber o quanto esses movimentos e pensamentos eles estão sempre lá na frente, sempre Uhum. olhando lá no futuro. Uhum. Exatamente. Tem isso, e eu também me veio agora essa questão das demandas, das queixas, né? Muitos pacientes ansiosos, eles vêm, eles têm muitas demandas, muitas queixas, muitas coisas que eles querem trabalhar. E não que isso seja errado, tá tudo bem você ter várias queixas e várias demandas, mas aí, de novo, a gente entra naquela ali de calma. A gente precisa priorizar alguma coisa, a gente vai ter que começar por alguma coisa, as outras coisas vão ficar de lado por enquanto. O processo terapêutico, ele precisa do seu tempo para acontecer. E a pessoa ansiosa vai ter dificuldade de lidar com esse tempo para as coisas acontecerem. E aí, como é importante nós, terapeutas, fazermos a psicoeducação, a gente explicar como que isso funciona. Então, a tua ansiedade, ela pode fazer você enxergar o processo terapêutico como algo lento, muito devagar, que não funciona. Mas não é que seja lento, devagar e que não funcione, mas é porque você está tão acelerado que você não está disposto a passar pela. Eu não vou usar, não é Pelo limite, processo, né? pelo É pelo processo, processo. Uhum. pelo tempo das coisas que a terapia precisa. A terapia precisa de tempo para as coisas maturarem, para elas encaixarem, para você refletir sobre. Não é da noite para o dia. Então, Uhum. E eu acho muito que da tem isso muito terapia não acontece no consultório, né? A também. maior parte da terapia, do processo terapêutico, não acontece naqueles 50 minutos que a gente está com o paciente, com o cliente. Vai acontecer depois, né? Quando existe todo o processo de elaboração, de reflexão, de questionamento, de ação, né? E aí, quando você estava falando da psicoeducação, né? Eu estava pensando aqui sobre quanto e eu acho que isso, às vezes, de formas repetitivas, a gente acaba tendo que fazer dentro de um processo terapêutico, que é fazer, né, a pessoa olhar e enxergar os movimentos que ela já faz. Porque às vezes ela tem dificuldade de enxergar o movimento que ela já está fazendo, porque ela já está se cobrando aquilo que ela ainda não conseguiu organizar lá na frente. Uhum, Então, isso eu acho que também é o nosso movimento, assim, de vai e volta dentro do processo terapêutico. Ô, peraí, vamos lá. Olha lá, o que que você tinha projetado? O que que você queria mesmo? Vamos pensar juntas? Vamos uhum, pensar juntos? Ah, olha aqui, você já está fazendo esse movimento. Viu só? Vale a pena, de repente, você ficar aí se cobrando, se culpando, se colocando nesse lugar de quem não está dando conta, se você já está se movimentando no sentido de alcançar o teu objetivo, uhum, né? Então, assim, trazer isso para esse momento do presente, olhar o que está acontecendo e aí diminuir um pouco essa autocobrança do que não está sendo feito do que, na verdade, não está sendo feito, não, que está sendo feito, mas do que vai acontecer só mais para frente, né? uhum. Vamos para a última pergunta, então. Existe algum mito sobre a vida de uma psicóloga que vocês gostariam de desmistificar? Sim, existe, tá? Mas, bom, eu vou já começar respondendo assim. É, o que aparece para mim, daí a gente até estava conversando que talvez assim o mito aqui possa ser bem individual, de psicólogo para psicólogo, mas na minha opinião, um dos que às vezes eu vejo que me incomoda na minha vivência é de achar que a psicóloga tá ali numa experiência puramente comercial, assim. Eu tô ali para fazer meu trabalho, para receber o meu dinheiro, para desligar o computador e viver minha vida. E como se ali acabasse a relação que a gente tem com os nossos pacientes. E realmente, pelo menos na minha vivência, isso não acontece, porque eu tô no meu final de semana, de vez em quando eu penso, meu, fulano, esse final de semana ele ia ter, sei lá, uma prova importante, como é que será que foi? Será que a pessoa tá bem? Meu, aquela pessoa ia ter aquela conversa importante em casa, nossa, será que deu certo? Será que ela tá precisando de alguma coisa? A gente realmente se importa e fica pensando naquelas vivências, né? Então,
parte comercial de negócio, obviamente que ela é importante. A gente trabalha para ter uma renda para pagar as contas para viver, isso a gente não vai ignorar. Só que não é tudo. Pelo menos não é tudo para mim. Eu realmente fico pensando nos pacientes e me importo além de uma relação puramente comercial. Eu acho que isso que você está falando, assim, eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta, né, quando a Maria me mandou. E, assim, tem muitas coisas que eu acho que são mitos, assim, né, que a psicologia, ela precisa ser uma profissão que vai colocar meio que, nos colocar num lugar meio de caridade, e não é. É o nosso trabalho, é a nossa profissão. A gente estudou muito para fazer o que a gente faz, né? A gente já conversou sobre situações assim que a gente passou dentro do nosso trabalho. Eu especificamente compartilhei isso com a Maria, inclusive de uma situação onde eu me senti diminuída por um paciente, né? Numa situação onde ele colocou o pagamento da sessão como uma gorjeta, assim. Isso me ofendeu extremamente, assim, né? É como se qualquer outra profissão valesse muito mais do que a nossa profissão, né? E aí eu acho que entre isso que a Maria falou, porque a nossa profissão ela é relação. E aí chega num ponto que às vezes as coisas se misturam, o que não quer dizer que nós somos amigos dos pacientes, né? É um limite que precisa existir. A gente não pode ter relação fora do consultório com o paciente. Mas isso não quer dizer que a relação que a gente tem com o paciente em clínica, durante a sessão, no processo que os pacientes estão com a gente, isso também não nos afete. Porque a gente se afeta pela história do outro, a gente se afeta pelo que chega pra gente, a gente se afeta por histórias, às vezes, que respingam na nossa própria história. Exatamente, eu acho que isso é um dos mitos mais importantes da gente poder desmistificar. De novo, é algo extremamente individual, então pode ser que tenha algum psicólogo que não se identifique, e tá tudo Uhum, bem, mas é uma vivência tanto minha quanto da sua. E outra coisa que me vem também é sobre isso. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a faculdade nesse sentido, e eu não me lembro de ter muitas vivências assim, então acho que isso não me marcou muito, mas de que eu escutava que para ser um bom psicólogo precisava ser tem que ser uma pessoa séria, muito fechada, muito incisiva. E eu sou uhum, muito diferente dessa pessoa. Eu sou muito mais a pessoa acolhedora, que vai rir junto com o paciente, que vai levar as coisas às vezes na brincadeira, e quando precisar ser séria, é séria, mas não é o tempo inteiro uma seriedade, uma coisa muito rígida, uhum. porque não faz parte de quem eu sou, então eu teria que me forçar muito a ser aquela pessoa. E eu acho que não tem necessidade, não. Tem terapeutas para tudo que é tipo de paciente, paciente para tudo que é tipo de terapeuta. Então, tem gente que vai adorar o psicólogo sério e vai buscar por isso. E tem gente que vai adorar o psicólogo que é mais tranquilo, mais leve, que vai rir junto com a pessoa e que tem, ok, vem encontrar também, né? E eu acho que agora você me lembrou de uma situação, inclusive, que eu tive até um embate. Não me lembro se foi na faculdade ou se foi com uma outra pessoa, assim, que num determinado momento a gente estava falando sobre essa questão do como a gente se relaciona com o paciente e de como as nossas emoções também vêm em muitos momentos durante uma sessão, né? E aí eu me lembro de uma pessoa que olhou para mim e disse assim: psicólogo não pode chorar na frente de paciente. Nossa, eu olhei aquilo assim, eu fiquei pensando, gente, mas eu não sou uma máquina. E se eu me emocionar com a história do meu paciente, eu vou fazer o quê? Eu vou engolir o choro, vou pedir licença, vou fora, vou chorar e vou voltar? Eu acho que é, a gente se sentir ali tocado pela história do outro é humano. Uhum. Nós somos humanos, nós não somos máquinas, né? Eu acho que tem uma diferença grande de eu chorar e trazer as minhas questões para a sessão do meu paciente. Ah, Peraí, aí não. Agora, eu me emocionar com o que o paciente está me contando e talvez aquilo me fazer eco em algum lugar, e aí a partir daquilo ali sim, eu continuar com as questões do meu paciente. Olha, me emocionei com a tua história, né? O que você está me falando me tocou de alguma uhum. forma, né? Mas
vamos pensar sobre isso agora na sua vida, no seu momento. Então, assim, é, eu acho que é humanizar, né, o processo terapêutico, quando a gente se permite sentir as nossas emoções também diante de um Sim. paciente. Exatamente. E aí, isso é muito importante, porque o vínculo terapêutico, ele tem vários estudos que trabalham só o vínculo terapêutico para ver o quanto que ele realmente é importante dentro do tratamento, dos resultados esperados na terapia. E ele é extremamente importante. Todos os estudos que vão para esse Uhum, lado comprovam que sim, o vínculo terapêutico faz uhum, parte de quase tudo, assim. Para dar certo, precisa ter ele muito bem construído. E aí, de uhum, novo, terão as pessoas que vão se identificar com o psicólogo mais fechado e vão vincular com isso. Mas falando do perfil que eu busco na minha terapia, nos psicólogos que vão me atender e tudo mais, eu não me sinto confortável com a pessoa séria, porque eu busco pela conexão. A pessoa que, quando eu estiver rindo de uma coisa engraçada, que ela possa rir junto comigo, porque é engraçado, tá tudo bem. Que ela possa uhum, também ficar chateada junto comigo quando tiver alguma coisa que é uma chateação, que realmente é impactante, que ela possa sentir raiva também, que ela seja um ser humano dentro da sessão, porque é isso que eu busco dentro de uma terapia, uma conexão real com um ser humano real. Então, uhum. de novo, eu não tive essa vivência dentro da terapia, mas dentro da faculdade, mas muitas pessoas me relatam isso em alguns momentos. Ah, um professor que falou isso e tal. E eu acho que é a coisa mais infundada que possa ter, assim. As pessoas não precisam que a gente seja o tempo inteiro sério, fechado. Não é isso que Uhum, necessariamente gera conexão. Você pode ser a uhum. pessoa que você costuma ser e ainda gerar muita conexão, muito resultado, porque é isso, as pessoas, elas também buscam por conexões humanas, né? Antes de qualquer abordagem, inclusive, né? Exatamente. É o clique, Então, né? eu me lembrei muito de uma fala de uma das nossas professoras da graduação, né? Que foi minha orientadora de estágio. E eu sempre tinha muito essa ansiedade de chegar ali no estágio e ter muita clareza da abordagem que eu queria trabalhar, da abordagem que eu ia utilizar com o meu paciente. E um dia ela olhou para mim e ela disse assim: antes de tu pensar na abordagem, ela falou bem assim: antes de tu pensar, que ela é gaúcha, então, antes de tu pensar na abordagem, é muito mais importante que tu consiga ter conexão com o teu paciente. E isso vai fazer toda a diferença. Estar Uhum, ali presente e atento ao que ele ou ela tem para te trazer. A abordagem é mero detalhe uhum, diante dessa conexão, desse vínculo e da confiança que vai ser estabelecida ali nesse processo. uhum, Então, assim, eu trago isso para a vida, assim, né? Hoje eu estou em busca de estudar um pouco mais sobre abordagem e tudo, mas eu também não tenho certeza se é essa abordagem que eu vou seguir para sempre, e não me sinto presa a isso, mas ao mesmo tempo eu tenho muita clareza de que tem coisas que vêm antes da abordagem, uhum, principalmente a gente estar ali, presente 100% para aquela pessoa. Cem por uhum, cento não, né? Porque eu vou dizer que a gente nunca está 100% presente em lugar nenhum em nada, né? Mas estar ali, né? Prestando atenção, olhando, ouvindo, recebendo, trocando. É uhum. isso. Acho que está respondida essa pergunta, né? Tá respondida. Essas foram as perguntas que a gente tinha selecionado, que ficaram da nossa última conversa. Eu espero que tenha sido um papo aí gostoso para você escutar, que tenha trazido boas reflexões. Como eu falei anteriormente, fique muito à vontade de mandar outras perguntas ou trocar com a gente aqui no pod ou através das nossas redes sociais. Lá no Instagram, você pode nos encontrar no meu Instagram pelo @psi_Maria Stolfi e no Instagram da Susan vai ser @psi_Susan Spring. Você pode mandar lá e a gente vai conversando. É isso aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição e ficaremos muito felizes, né, de poder ter trocas aí com você que está nos ouvindo e que está nos prestigiando aí já há um ano com o nosso podcast. Um ano não, vai fazer um ano em março, né? Mas é isso aí. Estamos no episódio, finalizando o episódio 20 e ainda temos algumas coisas aí pela frente esse ano, Uhum. não Nós é? estamos Então é muito isso, gente. empolgados. Verdade. Um beijo e tudo de muito bom para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até!